Boa noite. Segundo o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bakr Ghalibaf, se o bloqueio americano continuasse, o Estreito de Hormuz não permaneceria aberto. A declaração dele enquadra a nova escalada de tensões na região, que se reacenderam antes mesmo que o mundo pudesse respirar aliviado. No seu auge, o Irã havia finalmente aberto o acesso ao Estreito de Hormuz, permitindo que navios retidos finalmente passassem pela via marítima estratégica. No entanto, no momento em que o mundo celebrava a liberação, os Estados Unidos voltaram a provocar novas tensões. O presidente Donald Trump anunciou que a liberação do Estreito de Hormuz foi resultado de seu trabalho árduo, e não parou por aí. Enquanto o Irã agia de forma benevolente ao abrir o estreito, os Estados Unidos intensificaram o bloqueio aos portos iranianos. Os Estados Unidos pareciam querer mostrar ao mundo que foi a pressão americana que levou à reabertura do Estreito de Hormuz. Contudo, por causa disso, o Irã acabou fechando o Estreito de Hormuz novamente como medida de retaliação. Agora está cada vez mais claro que os Estados Unidos perderam o controle sobre o conflito no Estreito de Hormuz, porque neste momento, todo o controle sobre este estreito está, de fato, nas mãos do Irã. Desde o início da guerra com o Irã, a situação no Estreito de Hormuz nunca esteve verdadeiramente calma. Na verdade, continuou a aquecer. Após o início do cessar-fogo, a região não se acalmou, mas ao contrário, tornou-se mais tensa. Ao entrar em abril, a área estava em uma fase de tensão alta, mas controlada, após experimentar uma grande escalada do início à metade do mês. Em 12 de abril de 2026, Donald Trump ordenou que as Forças Armadas americanas bloqueassem os portos iranianos. Washington alegou que a política foi adotada porque as negociações sobre o programa nuclear do Irã e sua influência regional não chegaram a um acordo. Comentário: a imposição de um bloqueio naval desta natureza é uma ação que se situa perigosamente entre a sanção econômica e o ato de guerra. Historicamente, bloqueios são reservados para conflitos abertos. A aplicação desta tática por Washington em um cenário de negociações fracassadas representa uma escalada estratégica arriscada, testando os limites do direito internacional e provocando uma resposta quase inevitável. Os Estados Unidos também enfatizaram que o bloqueio visava apenas navios com destino ou origem no Irã, garantindo ainda a liberdade de navegação internacional. O Irã respondeu à medida americana com a ameaça de fechar completamente o Estreito de Hormuz. O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bakr Ghalibaf, disse que, se o bloqueio americano continuasse, o estreito não permaneceria aberto. Qualquer navio que passasse teria que solicitar permissão às autoridades iranianas e pagar uma taxa de trânsito. A situação no Estreito de Hormuz é, na verdade, um reflexo da condição da região como um todo. O impacto do cessar-fogo de 10 dias entre Israel e o Líbano também foi sentido nessas águas estratégicas. Em 17 de abril, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, surpreendeu a muitos ao anunciar que o Estreito de Hormuz estava totalmente aberto para navios comerciais. A decisão do Irã de reabrir a rota estava diretamente relacionada ao cessar-fogo entre Israel e o Líbano. A medida não foi uma coincidência, mas o resultado de cálculos geopolíticos e pressões econômicas muito específicas. Ao abrir o estreito, o Irã queria mostrar que era uma parte responsável, respondendo à desescalada no Líbano com uma desescalada na via marítima. A mensagem era clara: a estabilidade energética global permanece dependente da estabilidade dos aliados do Irã na região. No entanto, os Estados Unidos alegaram que a reabertura do Estreito de Hormuz não se deveu à boa vontade do Irã, mas sim ao resultado da pressão que eles haviam aplicado. Donald Trump chegou a afirmar que a abertura da rota era permanente. Esta declaração contradizia a posição do Irã, que era de que ela estaria aberta apenas durante a vigência do cessar-fogo. Contudo, os fatos no terreno foram o completo oposto. O Irã anunciou recentemente que voltou a fechar o Estreito de Hormuz, classificando a decisão como uma resposta ao contínuo bloqueio de seus portos pelos Estados Unidos. Aqui, o Irã não apenas demonstrou sua influência sobre o Estreito de Hormuz, mas também enviou uma mensagem ao mundo de que a pressão dos EUA não teve nada a ver com a abertura da via marítima estratégica. O Irã chegou a mostrar que o fechamento do Estreito de Hormuz estava sendo reforçado ao disparar contra 2 navios de bandeira indiana, depois que Teherã estabeleceu o fechamento da via marítima, forçando os 2 navios a retornarem. Agora, o Estreito de Hormuz está verdadeiramente fechado novamente? E fica claro que a culpa é dos Estados Unidos.
porque se os Estados Unidos tivessem levantado o bloqueio aos portos iranianos, o Estreito de Hormuz certamente estaria aberto até hoje. Agora, o presidente Trump parece estar em pânico em resposta ao novo fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã. Após o fechamento do estreito, Trump imediatamente convocou uma reunião de gabinete na sala de situação para discutir o assunto. A reunião contou com a presença do vice-presidente J.D. Vance, do secretário do Tesouro Scott Bessent, do secretário de Estado Marco Rubio, do secretário de Defesa Pete Hegseth, do diretor da CIA John Ratcliffe, da chefe de gabinete da Casa Branca Susie Wiles, do enviado especial Steve Witkoff e do chefe do Estado-Maior Conjunto. O Estreito de Hormuz ocupa uma posição muito importante, tanto para a região quanto para o mundo inteiro. Esta rota de energia global é frequentemente chamada de artéria da economia mundial. Na crise de abril de 2026, a importância desta região não era mais apenas uma teoria, mas um fator determinante para a estabilidade dos preços da energia, desde residências até grandes indústrias em vários países. De acordo com um relatório da Agência Internacional de Energia e da Refinitiv de abril de 2026, antes da crise de março a abril, o volume médio de petróleo que passava pelo estreito atingia de 20,5 a 20,9 milhões de barris por dia. Essa quantidade equivale a cerca de 20% do consumo mundial de petróleo e 25% do comércio global de petróleo por via marítima. Comentário: este volume concentrado em um único ponto geográfico é uma anomalia na logística global. Enquanto outras rotas, como o Estreito de Malaca, movimentam um volume comercial maior, nenhuma possui uma dominância tão absoluta sobre um único recurso vital. Isso transforma Hormuz de um simples ponto de estrangulamento em um pilar sistêmico cuja falha ameaça paralisar a economia global. Todos os dias, cerca de 130 a 150 navios comerciais passam pelo Estreito de Hormuz. Esta rota é uma das mais movimentadas do mundo. Desse número, cerca de 50 a 60 são navios-tanque gigantes. Para detalhar ainda mais, cerca de 80 a 84% do petróleo que sai do Estreito de Hormuz é enviado para os mercados asiáticos, especialmente China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Indonésia. Portanto, um fechamento ou bloqueio desta rota atingiria diretamente a economia da Ásia-Pacífico. Além disso, o bloqueio e as tensões militares na região também interrompem o fornecimento global em grande escala. Em março de 2026, a produção mundial de petróleo caiu 10,1 milhões de barris por dia. No auge das tensões, em 31 de março de 2026, o preço do barril de petróleo Brent atingiu $119,24. Esta interrupção se tornou uma das maiores da história moderna, causada pela obstrução do fluxo de grandes produtores como Arábia Saudita, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, todos os quais precisam passar pelo Estreito de Hormuz. Este conflito não envolve apenas exércitos regulares, especialmente entre a Marinha dos EUA e o Corpo da Guarda Revolucionária do Irã, mas redes de grupos afiliados também expandiram o campo de batalha. O Ansar Allah entrou abertamente no conflito para ajudar o Irã. Eles não estão apenas visando o território israelense, mas também ameaçando fechar o Estreito de Bab el-Mandeb para apoiar o Irã. Esta situação cria uma ameaça em duas importantes rotas marítimas simultaneamente. Enquanto isso, outros aliados do Irã, como o Hezbollah e várias milícias no Iraque, teriam lançado uma série de ataques de assédio. O objetivo deles é aumentar o custo da guerra e da logística global para os aliados da América. Esta situação torna as tensões na região do Estreito cada vez mais difíceis de prever. Com sua posição vital, não é de se admirar que o Estreito de Hormuz seja frequentemente chamado de artéria energética do mundo ou a mais importante rota de distribuição de petróleo. Neste conflito, a luta pelo controle da região se transformou em um dos confrontos militares mais perigosos. As forças do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica continuam a ameaçar disparar contra qualquer frota americana que se aproxime. Contra-torpedeiros da classe Arleigh Burke, como o USS Cole e o USS Carney, estão na linha de frente e em maior risco. Não apenas isso, o grupo de ataque do porta-aviões liderado pelo USS Gerald R. Ford também permanece em águas abertas para manter uma distância segura. Mesmo assim, sua posição ainda está dentro do alcance dos mísseis balísticos antinávio do Irã. Comentário: a capacidade iraniana de manter um super porta-aviões americano sob ameaça de mísseis balísticos
representa uma mudança fundamental na doutrina naval. Tradicionalmente, os grupos de ataque de porta-aviões operavam com quase total imunidade, projetando poder incontestável. O fato de agora precisarem operar dentro do envelope de engajamento de um adversário demonstra a crescente eficácia das táticas assimétricas contra o poderio militar convencional. De março a meados de abril de 2026, o Estreito de Hormuz se transformou em uma arena mortal para uma disputa de poder entre Washington e Teherã. A escalada tornou-se aparente em meados de março, quando uma onda de drones suicidas iranianos tentou penetrar as defesas dos contratorpedeiros americanos. Washington retaliou imediatamente com ataques aéreos de precisão em vários locais de radar na costa iraniana. As tensões atingiram o pico no início de abril, quando os padrões de guerra assimétrica começaram a dominar. Minas Lapa, suspeitas de terem sido plantadas por redes afiliadas ao Irã, danificaram diretamente um navio de logística. Enquanto isso, mísseis balísticos lançados pelo grupo Ansar Allah forçaram os sistemas de defesa aérea Patriot a trabalhar mais intensamente ao longo da costa. O confronto atingiu o clímax em 14 de abril, quando um ataque cibernético coordenado, combinado com mísseis de cruzeiro Gadir do Irã, fez com que um navio-tanque pegasse fogo. Plumas de fumaça preta cobriram o horizonte do Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos responderam destruindo os principais depósitos de drones do Irã em uma rápida operação de retaliação que aproximou os dois países da beira de uma guerra aberta. Embora os ataques físicos tenham começado a diminuir após o anúncio de um cessar-fogo mediado pelo Paquistão, a atmosfera no local permaneceu tensa. Desde que a crise eclodiu no final de fevereiro de 2026, houve pelo menos 21 ataques confirmados a navios mercantes. Desse número, 16 navios sofreram danos pesados, 7 foram abandonados por suas tripulações e uma embarcação foi relatada como afundada.